Um assunto que eu sempre falo é macroeconomia. E como modelos econômicos podem ser os responsáveis pela pobreza. E na verdade são os responsáveis pela pobreza. Porque a gente não vive mais numa época de escassez. A gente vive numa época de má distribuição. Com uma série de gargalos artificiais voltados a um acúmulo irracional de dinheiro. Estamos falando aqui de pessoas que são os maiores proprietários privados de Nova York, mantendo apartamentos vazios porque dá trabalho ter o inquilino. Eles não precisam do dinheiro. Então eles deixam os apartamentos vazios. E o aluguel é carésimo em Nova York. E isso aí para mim é o maior sintoma de que a gente chegou num ponto em que o sistema econômico inteiro tá fora do trilho. Ele se baseia na ideia de escassez e se baseia na ideia de acúmulo. Se você pensar num sistema econômico... Mas aí assim, né? Ok, sabemos que é isso. O que pode ser feito para resolver? Ou por que não se resolve? Porque não querem. Porque algumas pessoas não querem. Eu, na verdade... Eu tomei tanta água que eu tô meio até com dificuldade de falar. Mas eu acho que eu honestamente acredito que as pessoas nem saibam o que fazer para corrigir o sistema, o sistema capitalista ou para corrigir o sistema econômico mundial, para trazer equilíbrio. Nem essas diretrizes foram desenhadas. Equilíbrio, sustentabilidade, desenvolvimento planejado, não desenvolvimento incidental, como é hoje, em muitos casos, em que as coisas explodem, os fenômenos, os micro e macro fenômenos econômicos acabam explodindo e a gente tem que começar a entender o que está acontecendo. Por exemplo, o surgimento da economia do OnlyFans, ou a economia das bets, né? Então, quando você tem um sistema econômico completamente sem diretriz nenhuma, esses fenômenos vão acontecer. A gente está aceitando que o acaso e a livre concorrência vão sozinhos dar o melhor caminho possível. Essa é a crença do capitalismo. Que se você não interferir em nada, se você deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem no sistema econômico, que o melhor resultado vai ser sempre o que vai acontecer, o melhor resultado possível. E a gente tá vendo que isso não tá acontecendo, né? Mas a questão é que eu acho que ninguém... Eu tava até falando com o ChatGPT isso hoje, né? Que eu comecei a fazer algumas perguntas sobre macroeconomia e ela começou a dar umas respostas meio... que um pai dá para um filho quando não quer que pergunta mais. E aí uma hora eu perguntei para ela assim, você não sabe as coisas, né? Tipo, você não tem uma capacidade de julgar as coisas. Você vai pegar as informações, vai recombinar e vai me dar uma resposta quando eu te perguntar uma coisa. Por uma série de combinações, vai pegar as fontes, vai fazer os seus julgamentos e vai me responder, certo? Você não vai olhar a fonte A, a fonte B e falar, olha, eu li as duas fontes, a informação entre elas é contraditória.
E eu acho que isso sintetiza muito. Quando eu comecei a fazer essas perguntas sobre macroeconomia, ela começou a dar respostas um pouco evasivas. Eu acho que isso, de certa maneira, ecoa uma verdade. E a verdade é que ninguém tem uma resposta. A gente fala do fim da economia, né? Se fala do fim da economia de escassez e de acúmulo, que chegou num ponto de abstração quase. Quando você fala o mundo deve tantos trilhões porque os mais ricos, mais 0,0001% tem 80% do dinheiro. A gente chegou os mais ricos têm tanto dinheiro que nem que eles que eles gastem por dia milhões, o dinheiro não para de aumentar. Nem tem como liquidar todo esse dinheiro que eles têm. Pega BlackRock, eu não lembro quantos trilhões de ativos que eles gerenciam. Quem vai conseguir liquidar esse dinheiro? Quem vai conseguir pegar esse dinheiro e sacar? Não existe esse dinheiro. É um número completamente abstrato. E ele tá na raiz desse poço sem fundo, desse papel, desse castelo de cartas, que é esse sistema econômico baseado em acúmulo de dinheiro. Mas o ponto eu acho que é esse, ninguém tem uma resposta, ninguém sabe. A gente fala, não, beleza, vamos começar a dar para as pessoas as coisas. A sensação que eu tenho é que todo o dinheiro vai, no fundo, vai parar na mão de extrativistas. Porque são eles que administram os ativos sem os quais nada acontece. São eles que tiram do chão, processam e vendem combustível, plásticos, metais, energia, medicamentos, tinta, conservantes, asfalto, fertilizantes. Eles, todo o dinheiro vai parar na mão desses caras. Só que vai parar num tanto que já chegou num ponto que eles não existe no sistema econômico um pensamento de vamos tirar um pouco menos de leite da vaca, porque senão ela vai começar a perder peso e vai produzir menos leite. Esse pensamento simplesmente não existe, pelo menos no mundo ocidental. E a ideia de você conseguir dar, não por que nem aqui no Brasil, esse cartório de contratos que é Brasília, esse grande cartório que as pessoas ficam fazendo contatos e contratos e licitações que ninguém vê e verbas que ninguém vê de onde vem, para onde vão parar. Eu tô falando de verdade, um pensamento de investimento no crescimento, no desenvolvimento do sistema econômico, no desenvolvimento do indivíduo, das cidades, das sociedades, das comunidades. Que investimento precisa ser feito para que a sociedade fique mais saudável, trabalhe mais e seja mais produtiva? Se a gente coloca num sistema econômico algo estratégico como educação, e essa educação, a boa educação, ela só é considerada boa porque a gente está num sistema competitivo, e o sistema competitivo significa que se todo mundo tiver o mesmo diploma, o diploma não vai valer nada, porque o que importa é a competitividade ao interno do sistema. Em vez de precisamos de 100 mil engenheiros, vamos formar 100 mil engenheiros. Precisamos de X professores de português, vamos formar X professores de português. E vamos empregar X professores de português. A gente está num processo que é absolutamente diferente disso, em que as pessoas têm que chutar quando elas têm 17 anos,
fazer assim e escolher a carreira delas. Eu, por exemplo, escolhi uma carreira totalmente no embalo, porque estava na moda, que nem anos depois foi gastronomia, eu escolhi comunicação. Totalmente no embalo, que hoje eu olho para trás e falo, gente, é uma indústria de gente retardada, fazendo trabalho retardado para retardado ver. Quando eu converso com amigos que trabalham nessa indústria, gente, é um total retardo mental. Agora, por que eu fui parar nisso? Por que em nenhum momento eu fui visto por ninguém como um asset? Ó, esse cara, vamos fazer esse cara trabalhar em algo bom, que ele seja produtivo, que ele entregue algo de produtivo pro mundo. Vamos colocar esse cara numa área que seja estratégica. Não, isso não existe. Ó, vamos facilitar esse caminho aqui. Vamos facilitar esse caminho. Porque esse caminho, por que esse caminho é bom? Porque a gente fez um teste com ele e ele tem aptidão matemática, geográfica e geométrica. Vamos fazer ele estudar engenharia de produção, mecatrônica ou o que for. Não. Foi eu total sozinho no Cambuci, vendo televisão, pagando pau pra Washington Oliveto dando entrevista no Jô e pro Nizam Guanais na capa da Vejinha. É isso. E a gente vive, e é isso, e assim, o dinheiro, quando tem dinheiro para investir, aí não vai investir em talento que vai dar resultado, não vai investir. Aí chega num ponto de assim, entregar o pão pro miserável. É fazer o computador lá na favela, não sei o que vai formar não sei o que. É para tirar as pessoas do total analfabetismo. É como se a gente vivesse num incêndio constante em que toda a água que a gente tem vai só para apagar o incêndio. E que a gente nunca pode usar essa água para plantar nada. Eu não tô reclamando aqui, eu acho que, tipo, tudo bem. Eu sei que eu sei a minha condição aqui no Brasil, eu sei que se eu tivesse em outro lugar ia ser diferente, ia ter qualidades, partes boas e ruins, eu sei que tem vantagens e desvantagens de eu ser quem eu sou onde eu tô. Mas eu acho que a minha situação não tô reclamando da minha situação, é uma coisa do mundo. O mundo é assim. Como a minha situação é assim, a situação de tantas pessoas que elas estão só tentando fazer alguma coisa para ver se ganha algum dinheiro, qualquer coisa. E em vez da gente ter um mínimo de conexão entre o trabalho que precisa ser feito e a mão de obra disponível, as demandas e os assets, né, o planejamento a curto, médio e longo prazo, a construção estatística de uma sociedade com qual perfil? A gente não tem nada disso. Nada. Não tem nada. E esse sistema foi considerado o melhor sistema, o sistema ideal inescapável por décadas. Eu estava numa aula na FAO e aí eu falei uma coisa que eu vi num vídeo. E essa coisa falava sobre teoria econômica e falava que um dos caras defendia que o capitalismo é inevitável. E a professora, que não era minha professora, porque eu era aluno ouvinte, a professora lá, que é a Gisele Begelman, falou, olha, desculpa, mas o que você está falando aí não tem nada em lugar nenhum dizendo que o capitalismo é inevitável. E eu fiquei puto com ela, primeiro porque eu não tinha referência para falar, e segundo porque algo me parece inevitável no capitalismo, algo me soa como inevitável, porque é o caos. Na hora que você, em qualquer momento de desordem, algo em desordem vai crescer. Como o mercado de OnlyFans, como a explosão dos Airbnbs que estão gentrificando todas as cidades, esvaziando de moradores as grandes cidades, Barcelona, Milão.
estão tornando viver nessas cidades impossível, elas estão virando grandes hotéis. Como o mercado das bets, como todos esses incontáveis mercados e microeconomias que só servem para sugar o dinheiro das pessoas e drenar a energia do sistema. É isso, acho que a gente tá muito... o ponto é que eu acho que não tem ninguém falando disso. Eu acho que não tem ninguém falando disso. Pelo menos não nos governos, pelo menos não nas reuniões, nas COPs, não sei. Estão falando disso? Tem alguém falando disso? Sei lá.